Um dos maiores medos de médicos com a inteligência artificial é de usar o conteúdo ali dentro e ele não ser baseado numa informação real, né? Porque ela, vez ou outra, elas alucinam. E eu quero te mostrar que existe já gratuitamente uma solução para esse tipo de coisa. Eu vou mostrar com um artigo médico aqui e o que a minha esposa já está usando de certa forma e o meu sócio, Dr. Flávio, que é pediatra, também está usando. E eu quero te mostrar essa possibilidade porque isso é uma forma de você contornar a dificuldade que existe usando o ChatGPT ou outras inteligências artificiais. Como que funciona, primeiramente? Quando você acessa uma inteligência artificial como o ChatGPT, ele usa informações que foram aprendidas, né, aprendizado de máquina, dentro do conteúdo público da internet. E apesar dele selecionar muito bem as fontes, talvez ele ainda alucine, porque estamos em franco desenvolvimento com isso, né? E porque ainda não foram aperfeiçoadas essas questões. Mas aí ele alucina porque ele precisa te dar uma resposta e aí ele vai encontrar alguma história para contar para você de qualquer jeito. E eu passo por isso nas minhas pesquisas. Quando eu estou pesquisando a respeito de marketing, quando eu estou estudando sobre comportamento de consumidor e esses assuntos que me interessam, estratégia de negócios ou fundamento de negócios, eu passo pelo mesmo problema. Se eu simplesmente perguntar para inteligência artificial, para o ChatGPT, que é a ferramenta que eu mais utilizo, se eu simplesmente perguntar para ele e a pergunta for ruim, vai sair lixo. Só que quando você tem a possibilidade de restringir a inteligência artificial para ela usar a capacidade computacional dela, a capacidade de QI dela, né? A gente costuma dizer que uma inteligência artificial tem um QI de 250, em comparação com o Einstein, que tinha 175. Então, a gente pode considerar que temos uma pessoa muito inteligente do nosso lado e podemos, de repente, o ideal, né, seria carregá-lo com informações que sejam restritas a um determinado assunto e ele responder coisas só sobre esse assunto, sem viajar, sem alucinar. E isso é possível já há algum tempo, mas agora eu quero te mostrar uma ferramenta gratuita que está fazendo isso, que é do Google, então tem uma confiabilidade alta, que está se saindo muito bem em todas as frentes que a gente tem testado aqui, e é uma alternativa para você estudar os seus artigos, inclusive no PubMed. E eu vou te fazer um exemplo aqui, eu já deixei carregado para não demorar, e depois eu falo um pouco mais sobre a ferramenta. Então, eu peguei dois, a minha esposa é infectologista e então eu fico mais à vontade se eu for falar desse assunto por eu ser leigo, né? Não porque eu conheço infectologia, mas porque eu já estou acostumado a ouvir a Renata falando a respeito. Então, eu peguei dois artigos no PubMed, eu procurei por vírus infection, e aí ele me trouxe o artigo, eu copiei depois, eu entrei no perfil do médico e eu peguei do autor, né, e peguei dois artigos que ele tem citado aqui. Esse primeiro e esse segundo. E aí esses dois links eu joguei aqui como fontes. Eu venho aqui, coloco como fonte. Não é aqui, é aqui. E eu adiciono aqui como site e coloco a fonte específica aqui. Só que ele vai ficar restrito a essas fontes. Então, aqui, como se fossem dois documentos, eu posso selecionar um só esse aqui está selecionado, e fazer perguntas aqui embaixo para ele. Ou, neste caso aqui, eu selecionei as duas e já fiz uma pergunta para você não ter que esperar o processamento aqui. Eu pedi para ele identificar o que as duas fontes têm em comum. E olha que interessante. Ele fala que
ambas as fontes têm em comum o assunto XYZ, e ele mostra a fonte, o lugar na fonte onde ele conseguiu a informação. Então, se eu coloco o mouse em cima aqui, ele vai me mostrar para este trecho aonde que está exatamente a informação. E esse é deste documento, desse Deficient Natural Killer, que é o primeiro aqui. Quando eu estou aqui nesse segundo, ele me mostra aonde ele buscou a informação e dá o nome do segundo documento. Interessante que você pode guardar essas referências aqui para saber alguma resposta a respeito do conteúdo específico, mas imagine que aqui cabem 50 origens, né? 50 documentos de mais ou menos 400 páginas cada um. Então imagine que se você quer aprender sobre um assunto, ele já tem até algumas perguntas, eu vou mostrar aqui, algumas perguntas que já são específicas a respeito deste conteúdo. Então, se eu colocar 50 documentos de até 400 páginas aqui, ou outras fontes que podem incluir um link de um site, pode ser uma página específica ou um link de um site, ideal é que seja bem específico, né? Ou um vídeo do YouTube, ou você pode colar texto aqui, ou pode ser apresentações do Google, lá do Google Slides, que você coloca como se fosse um PowerPoint do Google, né? Ou documentos do Google Drive. Então, eu consigo colocar os documentos aqui, ele aceita PDF, até áudio de MP3, por exemplo. E aí ele vai fazer um resumo disso tudo, ele vai fazer uma análise disso tudo, e aí eu tenho como fazer perguntas pré-definidas, e olha que sensacional. Perguntas, ele dá um resumo aqui, já dá em português, porque ele identificou que o meu browser é em português. Ele pode fazer uma lista das perguntas mais frequentes. Enquanto isso, eu posso procurar um guia de estudo também. Também posso pedir o sumário, linha do tempo, quando tem a ver com cronologia, né? E posso ver o documento de resumo, um documento maior. Então, ele já criou aqui, por isso ele tinha aberto o documento, ele criou aqui respostas salvas. Sim. Deixa eu ver do que é esse aqui. Ou como eu cliquei vários. Aqui, esse aqui é o frequente, o FAQ. Ele traz as perguntas mais feitas a respeito daquele assunto e as respostas. Ele pode me dar um guia de estudo. Então, esse guia de estudo é esse aqui já está criado. Então, ele pode me dar um guia de estudos, ele dá as questões que são feitas a respeito disso e depois dá as respostas. Olha que interessante. Então, isso para estudar é sensacional. Perguntas para dissertação e glossário. Uma coisa interessante que ele tem aqui é que eu já gerei que isso aqui demora um pouco mais, você não precisa ficar na tela, você pode colocar ele para gerar e sair depois. Mas ele gera um podcast com base no assunto, com 2 interlocutores debatendo aquele assunto. E olha que interessante, já está esse aqui, o podcast é em inglês, mas ele já está aqui funcionando, olha aqui. All right, everyone, get ready, because today we're diving deep into a topic you all wanted to explore. Yeah. The connection between viral infections and autoimmune diseases. Absolutely. And we're going to be looking at some research from a 2013 review in immunological reviews to try to see how viruses might actually be able to trigger the body to attack itself. Sounds good. So, I mean, autoimmunity, as we know, is... Ele tem outras formas de você acessar isso para explorar esse texto, e você pode fazer perguntas específicas. Então, por exemplo, vou chutar aqui, o artigo explora os mecanismos pelos quais isso pode acontecer. Aqui. Quais mecanismos demonstram como acontece as
Infecções virais. Claro que eu sou leigo e não li o artigo, não procurei essas informações ali, mas quando você está estudando, você está entendendo o assunto, você pode fazer perguntas pertinentes, né? E aí ele traz aqui exatamente o texto, também as fontes, e você pode verificar a fonte aqui, ele vai acessar a fonte aqui do lado. Essa é uma forma de você estudar usando uma ferramenta de inteligência artificial restrita ao seu conteúdo. E para você acessar, essa é a ferramenta, Notebook LM. Se você procurar só Notebook no Google, aqui, Notebook, Google. O primeiro link em geral é esse aqui, Notebook LM, Note Taking Research Assistant Powered by AI. Esse conteúdo é imperdível. E ela é, de forma impressionante aqui, gratuita. Você só precisa clicar aqui, se você já está logado com o Google no seu navegador, você clica aqui para testar e ele já está aqui. Essas são cards que eu já fiz aqui testando, que eu inclusive nem dei nome a eles, mas ó, esse aqui eu tinha dado nome porque foi da imersão de ChatGPT que nós fizemos para médicos. E você pode renomear cada um dos conteúdos de estudo aqui para você acessar depois. Esse aqui, por exemplo, ele está compartilhado comigo, mas ele é um exemplo de como usar. Esse aqui também são de como usar a ferramenta. O interessante que eu quero deixar aqui para você é que a inteligência artificial ela já é realidade há algum tempo. E nós fizemos no domingo passado uma imersão para médicos, uma imersão que durou 1h10 de imersão e depois mais 1 hora de perguntas e respostas a respeito de como o Flávio, o Dr. Flávio, meu sócio, usa isso no dia a dia dele e o basiquinho, o fundamental, o que você precisa saber sobre inteligência artificial baseado no ChatGPT para você colocar o pé nessa piscina, que é uma realidade que nós acreditamos que já está no momento, não é que vai chegar, já está no momento, né, de você entrar. Todo médico que olhar para isso com seriedade e estudar minimamente o que precisa ser feito, a curva de aprendizado é mínima e ele vai conseguir explorar muita coisa, muita produtividade, seja para respostas que você faria para pacientes baseado em algum conteúdo específico que você levaria meia hora, 40 minutos para fazer, você faz em 2, 3 minutos. E, claro, você precisa revisar isso, mas você não leva 40 minutos para revisar. Então, o interessante de trabalhar com isso é que ele tem várias frentes para se trabalhar. Eu vou fazer vários vídeos aqui que demonstram esse tipo de ferramenta. Mas o fundamental que você precisa saber sobre o ChatGPT e como começar a colocar o pé nessa piscina, nós fizemos na imersão. A imersão não está mais disponível, né? Ela foi ao vivo, mas ela tem a gravação. Você pode comprar a gravação por apenas R$100. Tem o link aqui na descrição. E essa imersão você vai ter acesso por 1 ano. E aí eu vou alimentando lá, conforme eu adiciono vídeos como esse aqui mesmo, mostrando alguma coisa, alguma novidade, você pode entrar lá. A imersão também reuniu ferramentas. Eu selecionei 20 ferramentas, que são as 20 ferramentas que eu mais utilizo na empresa de inteligência artificial, para fazer um review a respeito delas, que são as 20 mais importantes, na minha opinião. Tem também um modelo de prompt lá para você usar prompts que conseguem retirar, que conseguem extrair mais profundidade da inteligência artificial do jeito certo, sem fazer perguntas lixo, porque se você faz uma pergunta lixo, vai sair lixo, não tem jeito. Tem um checklist do prompt completo e tem também a própria apresentação que foi usada na imersão.
está disponível para download. Então, se isso faz sentido para você e você quer começar a colocar o pé nessa piscina, é uma imersão mão na massa e que a gente ensina com detalhes importantes da rotina do dia a dia do médico mesmo, e que eu acredito que pode ser um pontapé inicial aí bem interessante para você. Me diz aqui se você já está usando inteligência artificial, de que forma que você está usando isso. Isso pode inspirar outros médicos, outros colegas seus a participar desse mundo, que não tem mais volta. Quem não estiver usando isso vai ficar para trás, porque a produtividade é muito grande. Inclusive, por exemplo, com um dos próximos vídeos, com transcrição. Então, imagine que você, ao invés de ter que escrever tudo, você pode ditar o que você está falando durante a consulta, por exemplo, para uma inteligência artificial, e ela faz as anotações necessárias, ela faz inclusive a prescrição organizada para você num documento, para você entregar imediatamente ali no e-mail do paciente. Isso é interessante e é algo que a gente eu vou fazer alguns exemplos de como fazer isso e, claro, tem que adequar isso a sigilo de informação e tudo mais, mas isso é algo tranquilo, a gente está acostumado com isso, né? Então dá para colocar no nosso dia a dia tranquilamente. Me diz aqui de que forma que você está usando ou o que você tem mais dúvida para fazer da inteligência artificial um recurso do seu dia a dia.